É com Vamos você. para os exemplos para a gente entender um pouco melhor aquilo que a gente estava vendo ali dos pontos que a gente precisa se atentar, né? Nosso primeiro exemplo ali foi o que a gente utilizou como modelo para propor a nossa participação ali no Gestur mesmo, né? Foi um que a gente foi aos poucos melhorando. Vocês vão ver que a gente algo que é trabalhado ali nesse Web para Todos, né? Que é aquele grupo que trabalha a acessibilidade nos sites, nas redes sociais, para atingir um número maior de pessoas. A gente tinha ali, a Yasmin comentou, da Patrícia Braille, né? Que iniciou todo esse projeto ali, foi um grande marco, né, a participação dela ali em 2002, 12, agora não vou me lembrar ao certo ano, enfim, mas ela iniciou ali pelo Facebook na época, né, vocês que são muito ali das redes sociais, às vezes sabem mais ou menos o ano ali, enfim, e foi realmente um divisor de águas, né, o Pra Cego Ver. E com o passar do tempo, o Pra Cego Ver, na verdade, fez todo o seu papel ali, né, que era alertar as pessoas para uma outra população que também está ali nas redes sociais, né? E aos poucos isso foi mudando, né? E hoje a gente tem outras hashtags que são utilizadas, claro que não com tanto impacto como tem a do Cego Ver, mas que são mais inclusivas, na verdade, né? Por isso que hoje a gente utiliza, nós como gestora ali, a gente optou por utilizar 3 hashtags, até para não ser tanta coisa, né? Porque as próprias postagens já tinham hashtags próprias em relação ao tema. E em relação à descrição da imagem, a gente utilizou ali o para todos verem, né? Que ela engloba mais pessoas, né? O web para todos e a acessibilidade digital, né? A gente entendeu que essas, a Yasmin acrescentou ali no site, né? Que foi em 2012 a questão da Patrícia Braille ali no Facebook. Então, essas são hashtags que a gente entende que abrange um público maior, né? E até porque a gente sabe que não é só para o cego ver, né? É para quem tem alguma deficiência visual, que não necessariamente é cego, pode ser uma baixa visão, pode ser um déficit de atenção, né? Que muitas vezes nós nos pegamos, né? Eu e a Yasmin com essa dificuldade ali, né? E então ela é mais abrangente nesse sentido. A descrição ela não é somente para o cego em si, né? E ali a gente inicia, né, com descrição da imagem, 2 pontos, né? Dali em diante no texto vai começar a descrição do que é a imagem em si, né? No topo, uma tarja azul com a interrogação. Você sabia? Ao centro, a foto de um mirante, à frente, o corrimão com destaque das marcações em braille e ao fundo, a paisagem da cidade à beira-mar. Na parte inferior, outra tarja azul escrito Mirante de Castelo Italiano descreve a paisagem em braille. No rodapé, em azul mais escuro, há logo do Gestur, o @gestãoturismo.ifsc e fonte observatório3setor.org.br. Eu tenho miopia, né? E não sei se deu para perceber, eu estou tendo dificuldade hoje de leitura porque eu estou sem os óculos. Então, essa descrição vai servir para muitas pessoas, e no meu caso aqui, a questão que eu comentei com vocês da fonte, né? Para mim, talvez se eu tivesse utilizado uma fonte um pouco mais legível, um pouquinho maior, eu teria um pouco mais de facilidade de fazer a leitura agora com vocês. Então, são detalhes que a gente precisa se atentar. Esse exemplo que a gente trouxe agora, ele foi bem interessante, que foi a postagem naquele momento que a gente queria entrar, né, para o projeto, e falava exatamente, né, da descrição ali do mirante no Braille, e estava falando de acessibilidade à foto, né, mas não tinha a acessibilidade na postagem, né. Então, a nossa proposta era essa, e nesse início a gente dá uma misturada, né? E a frente, em cima, embaixo, a gente ainda não tinha esse domínio, essa destreza ali em relação a como realmente fazer a descrição. Mas a gente já tinha ali o geral, que ser mais limpo, né? Começar como descrição de imagem, deixar as hashtags para o final.
escrever o que estava em texto também na imagem, né? Enfim, podemos passar para ver mais exemplos. E ali no Instagram do curso a gente tem diversas postagens, né? Que um exemplo são as indicações de filmes, né? Que tem a ver com turismo, mas são filmes no geral que interessam como um todo. E também precisa ali da descrição, e aí a gente tem imagens com um pouco mais de trabalho ali, né? Me fugiu agora, com mais arte, digamos assim, né? E aí a gente começou a trabalhar aquela questão que a gente comentou, né? Cabe tudo isso escrito, não cabe, né? E aí nesse a gente tem ali, né, a descrição da imagem. Fundo azul, texto em preto, filme sobre turismo. Na sequência, o título em branco, título do filme, né? Titanic. Logo abaixo, a foto de um grande navio no mar agitado, com o céu em degradê e o sol no horizonte. O busto de um casal dançando, projetado em destaque no céu acima do navio. No rodapé, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, escrito e dirigido por James Cameron. Do lado direito, uma tarja com arte de fundo galáctico, os desenhos de um pote de pipocas, do globo terrestre com um pin vermelho e um avião branco. No canto inferior direito, a logo do gestor, né? Vocês vão ver que algumas descrições a gente fala ali, por exemplo, poderia ter feito, né? Ao dizer o busto de um casal dançando, a gente poderia dizer já que eram os personagens, né? Citar os nomes deles ali naquele momento, que foi algo que a gente veio desenvolvendo ao longo das descrições também dos filmes, né? Trazer um pouco da ligação do texto, da imagem e linkar, né? O que realmente não é um casal qualquer. E nesse caso a gente vê que é quase ilegível ali os nomes, né, dos atores, mas tem um impacto importante dizer quem são os atores, né? Leonardo DiCaprio, Kate Winslet e quem escreveu e dirigiu, né? Então eram informações relevantes. E apesar de estar ali a arte ao lado apenas ilustrativa, né? Pode não ter um impacto grande, às vezes quando eu estou olhando e julgando, mas faz parte do contexto da imagem como um todo, aquela arte na lateral que precisa também ser descrita, né? Então, por isso que a gente descreve ela também. E ali vocês já veem que aumenta a quantidade de hashtags, mas sempre no final, né? Tem a dica de filme, filmes de turismo, que são os links que vai se fazer quando a pessoa for procurar. E no finalzinho, as nossas referentes à acessibilidade, para todos verem, web para todos e acessibilidade digital. Podemos ver mais exemplos. Fiquei sem graça agora. Nessa a gente comenta também ali, também sobre um filme, né, específico, um documentário, né, que é o Planeta Terra. A gente mantém a mesma arte, né? E tem uma imagem ali do planeta, né? Vamos à nossa descrição. Fundo azul, com texto em preto, documentário sobre turismo. Na sequência, o título em branco, sempre de cima para baixo, né? Estão vendo como é a ordem ali, né? O título em branco, Planeta Terra, o mundo como você nunca viu. A série completa. Ali a gente acaba optando, tá? Ficou repetido em branco, tanto no texto azul ali, né? Quanto na foto, né? A gente acabou suprimindo o planeta Terra, que ficou repetido na imagem, né? Porque acaba que é uma informação repetitiva que talvez causasse confusão, né? Então a gente suprimiu ali. E aí vem a descrição, né? Continuando. E o planeta visto de longe, com vegetação verde, um rio com animais bebendo água. Nesse exemplo, inicialmente a gente tinha proposto ali, né, de falar que dava para ver a atmosfera, só que aí você começa a detalhar demais a imagem
que talvez cause confusão, né? Como repetir ali o planeta Terra, detalhar muita coisa da imagem, né? É o contexto geral da imagem como um todo, nesse caso. Então, muitas vezes a gente precisa optar. Aí, animais bebendo água, e aí vem a arte novamente, né? Do lado direito, uma tarja com a arte de fundo galáctico, os desenhos de um pote de pipocas do globo terrestre com um pin vermelho e um avião branco. No canto inferior direito, a logo do Gestur. Podemos continuar. Nesse a gente tem ali um exemplo que pode até ser também de patrocínio e tudo mais, não era o caso, né? Fazia parte das descrições que o pessoal estava entrando em contato com os espaços, entendendo e divulgando realmente, né? Então a gente tinha ali a kombucha e a gente cita ali, né, na descrição. Descrição da imagem. Foto de 5 garrafas de aio kombucha, né? De sabores diferentes, nos tamanhos 1 litro e 450 ml. Eu não preciso citar cada sabor, né? Eu comento que estão todas de sabores diferentes, que eu consigo passar a informação do que tá, sem detalhar e escrever muito, né? E que existem 2 tamanhos diferentes, né? Que é o de 1 litro e de 450 ml. As garrafas estão sobre um gramado em tons verdes e terrosos. À esquerda, um retângulo branco escrito de azul, Gestur em conexão. Abaixo, a logo do Gestur, no fundo azul, e o texto branco, aio kombucha, uma opção de bebida deliciosa, saudável e produzida de forma artesanal em Ratones, Florianópolis, né? E no final somente as hashtags para todos verem, web para todos, acessibilidade digital, Gestur, gestão de turismo, IFSC, aí kombucha, né, para vincular o produto, e o turismo de base comunitária com Ratones Rural. Né? Ali a gente, às vezes, na rapidez de descrever, a 5 garrafas de kombucha sobre o mato. Peraí, não é mato, né? É um gramado, né? Tem tons terrosos, tons verdes, né? Mato seco, né? Então, o cuidado de detalhar o que realmente é, sem se prolongar demais, mas passando realmente a informação do que está ali na imagem também, né? Pode passar, por gentileza. Mais um exemplo ali de filme, agora com uma arte diferente, né? E aí a gente tem o texto, esse a gente trouxe um pouquinho mais ali de informação para a gente ter a referência daquilo que a gente coloca na descrição interligado ao que está no texto, né? Que a gente não simplesmente fazia só a descrição do que estava na imagem, né? A gente precisava da imagem que o pessoal estava trabalhando, do texto que eles iriam utilizar na postagem, para então fazer a descrição e interligar tudo isso, né? O texto diz, né? Cherry Strayed, interpretada por Reese, enfim, também queria sair da rotina, do lugar comum e passar um tempo sozinha buscando um novo sentido à própria caminhada. A história é baseada em fatos reais e mostra como Cherry, após perder sua mãe, acaba com seu casamento e atravessa por um período de drogas, decide se jogar na estrada. O lugar escolhido é uma trilha chamada Pacific Crest Trail, que possui 4.200 quilômetros a percorrer por toda a costa oeste dos Estados Unidos, da fronteira do México até o Canadá. Sem a menor experiência em trekking e fazendo o estilo viajante sem noção, Cherry sai com uma mochila surreal, come mingau a viagem inteira, perde um pé do tênis e enfrenta momentos de medo e perigo, mas não desiste, né? Esse é o pequeno texto da postagem. Agora vamos à nossa descrição. Memorizem aí a imagem da postagem, tá, pessoal?
Vou ler para vocês na sequência, pode passar. Descrição da imagem. Imagem de fundo azul, com nuvens e escrito em branco. Filme sobre turismo. Na sequência, a foto de Cheryl com uma grande mochila nas costas, caminhando sozinha em uma estrada de chão deserta. Abaixo, o título, Wild. No canto inferior esquerdo, a logo do gestor. À direita, uma tarja azul ilustrada com desenhos de claquete, ingressos de cinema, saco de pipocas e uma tira de rolo de filme. E as hashtags no final, né? Para todos verem, web para todos. Enfim, a gente começa então a utilizar o nome da personagem, né? Se você volta ali, a gente tem uma descrição da imagem, volta ali, passa novamente, por gentileza. É uma imagem de fundo azul com nuvens. Vamos voltar na imagem ali, né? Então, a imagem é uma imagem, né? Não é uma foto inicialmente, é uma imagem de fundo azul com nuvens. Abaixo vem a foto da Cheryl, né? Com uma grande mochila, caminhando sozinha. Aí a gente descreve, finaliza ali com a tarja e a logo do gestor embaixo, ok? Vamos mais. Mais um filme, um documentário sobre turismo, né? Gente, que animal é esse? Sem ler o texto, tá? Se puderem colocar ali no chat ou abrir o microfone, que animal é esse que tá nessa imagem para vocês? Por favor. Não leiam. E errem para eu não passar vergonha. E ouçam, respondam. Ai, poxa, Marina. É um orangotango. Para mim era um macaco. Obrigada, Yasmin. Alguma espécie de macaco. Eu sou dessas, gente. Tipo, macaco é macaco, girafa é girafa. Eu não sei muita diferença. Meu déficit de atenção é muito o geral, sabe? É uma coisa só. Então, eu já mandei ali, macaco no verde deu. E o Wesley assim, Juliana, macaco? Claro que não, tá na cara que é um orangotango. Exato, tá na cara que é um orangotango. Vamos refazer, né? Então, descrição da imagem. Fundo azul com texto em preto, documentário sobre turismo. Na sequência, o título em branco, Nosso Planeta. Logo abaixo, a foto de um orangotango. Não é um macaco qualquer, gente, é o orangotango, que é um maior, que tem muitos traços parecidos com o ser humano. Não é só um macaco, é um orangotango. É como outro dia eu vi no meu trabalho um sagui. Para mim, era um macaco, como esse daí. Mas não é um macaco. É um sagui, que é aquele pititiquinho, bem bonitinho, né? Se eu disser que eu vi um macaco, gente, é tão vago, né? Diferente de eu dizer que vi um orangotango, ou que na foto é um orangotango, ou que eu vi um sagui, um pititiquinho bem bonitinho, com o rabo desse tamanho. Então, é diferente, né? Imaginar o que a pessoa viu quando eu digo que eu realmente vi, né? Então, nesse caso, é um orangotango. Então, o orangotango tem a face escura e pelos ruivos na cabeça, ao redor da boca e na mão. Ele segura um galho com folhas e tem um olhar fixo. Do lado direito, uma tarja com fundo galáctico, os desenhos de um pote de pipocas, do globo terrestre com um pin vermelho e um avião branco. No canto inferior direito, a logo do gestor. E aí, dica de filmes de turismo e as demais hashtags que a gente já comentou. Podemos passar. Não confunde orangotango com macaco. Né? Focinho de porco com tomada.